A sua capacidade de digestão evidencia o quanto a sua saúde precisa ou não de socorro. E a gente vai entender hoje o que é essa tal digestão para Ayurveda, o que é esse Agni que é tão falado, que é considerado tão central e tão importante para qualquer coisa. Se você está acompanhando a minha consultoria gratuita de segunda-feira às 19 horas, lá no meu Instagram, @vangravino, você sabe que muitas vezes eu começo assim: a gente precisa equilibrar a Agni, a gente precisa retomar, melhorar, equilibrar a capacidade de digestão. E hoje você vai entender exatamente o que é isso, como a gente observa que essa digestão tá boa ou não está. Como que você consegue conhecer mais o seu corpo para saber, bom, preciso melhorar ou tô bem, tô ótima. Antes disso, já sabe, tá no YouTube? Se inscreve no canal. Tá no Spotify? Segue a Ayurveda Brasil Podcast. Esteja onde você estiver, ative as notificações, acompanhe. Bora conversar muito sobre saúde, sobre desinflamação, mente e corpo, que maio tá cheio de coisa boa por aqui, beleza? Bora pra vinheta e vamos conversar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Não tenho tempo para cuidar de mim. Eu ouço muitíssimo isso todas as vezes que uma pessoa, principalmente quem é nova, chega para um atendimento. Eu não tenho tempo, Van. Eu começo a falar para ela, vamos fazer tal coisa? Eu não tenho tempo. E tal? Eu também não tenho tempo. E tal coisa? Eu também não tenho tempo. De verdade, gente, a falta de tempo é uma das maiores enganações que a gente coloca na nossa vida. E assim, por que eu tô dizendo isso? Porque, no geral, quando a gente fala assim, a gente não tem tempo, a gente vai dar uma fiscalizada, vai fazer uma limpa, sabe? No que a gente faz durante o dia, a gente acha tempo. Até porque tempo para cuidar da gente, quanto tempo a gente precisa para cuidar da gente? Meia hora, 20 minutos, 1 hora e meia? E olhe lá, percebe? Ou seja, dá para reorganizar o tempo que você tem para cuidar de você. E eu quero falar isso antes, por que eu comecei falando de tempo se eu falei que eu vou falar sobre capacidade de digestão? É porque para a gente ter uma boa digestão, a gente tem que cuidar da gente. E o tempo é um fator chave para isso. Não é à toa que no programa de desinflamação metamorfose eu começo fazendo um nivelamento não só de conteúdo, eu começo explicando como é possível, ou melhor dizendo, a gente faz em conjunto um mapa do tempo. Eu ensino você a fazer um mapa do tempo para reorganizar o tempo na vida, porque eu sei que esse é um dos maiores empecilhos que as pessoas têm para fazer um bom tratamento, que seja leve, que seja tranquilo e que realmente funcione, tá? Então, antes de tudo, a gente hoje vai conversar sobre capacidade de digestão. Mas se você quer que melhore a sua capacidade digestiva, metabólica e assim por diante, dá uma fiscalizada no que você está fazendo com o seu tempo. Parar, ter pausa consciente, respirar é muito importante para o aumento da sua capacidade metabólica, é muito importante para você digerir não só o alimento, não só as coisas físicas, mas também a parte emocional, beleza? Conversado isso, dito isso, eu quero ler um trechinho aqui do Charaka Samhita, livro Chikitsa-sthana, o capítulo 15. O Charaka, lembre-se que é outro Samhita. O que é o Samhita mesmo? Aquele compilado de livros que são referência para a gente estudar o Ayurveda. Diz assim no Chikitsa-sthana, que é o livro sobre tratamentos. Ele vai falar assim, Agni, que é o que a gente traduz então como fogo digestivo, capacidade digestiva, é o principal componente do corpo responsável por toda a fisiologia. Metabolismo, catabolismo, transformação, digestão, destruição de toxinas. Todas essas funções são de Agni. Resumindo, Agni
é vida. Quando o Agni é perdido, ocorre o fim da vida. Suas funções em vários estágios e intensidades trazem a continuidade da vida. Olha que legal isso. Olha o que ele tá, olha a importância que o Charaka, que é o nosso principal livro de Ayurveda clínica, olha a importância que ele dá para Agni. Então, assim, Agni é vida, só isso. Tipo, se você não tem um bom Agni, ou você morre, se ele para de funcionar, então parou de funcionar, você não tem mais o funcionamento da parte toda metabólica do seu corpo, então você morre. Mas tirando isso, se você não tem um bom Agni, você também não vai ter uma boa saúde. E é por isso que o Ayurveda sempre olha para a sua capacidade de digestão antes de qualquer coisa. Eu quero até fazer uma observação aqui. Muita gente que tá... Eu tô atendendo um monte de gente que tá fazendo um emagrecimento. E aí essas pessoas dizem assim para mim, uma frutinha só. Não posso comer umas frutas de vez em quando? E eu falo assim, olha, você está fazendo um tratamento para, antes de tudo, melhorar o Agni, melhorar a sua capacidade de digestão. Então você precisa de coisas que são leves. A fruta, gente, a maioria delas não é leve. A maioria das frutas, elas são muito, muito, muito cheias de tudo. Ou seja, elas são para a Ayurveda consideradas rasayanas, elas são rejuvenescedoras. Em que sentido? No sentido que elas nutrem muito o corpo. E se você precisa melhorar a capacidade de digestão, não é com fruta para a Ayurveda, por exemplo. É com vegetal, mas os vegetais leves, saca? Então já segura essa informação e vamos entender primeiro o que causa disfunção no seu metabolismo, na sua capacidade digestiva. Eu fiz uma listinha aqui que era para não esquecer nada. Primeiro, ingestão excessiva de água. Você fala, quê? Água? Sim. O Ayurveda coloca assim, ó, a gente faz as coisas quando o nosso corpo diz que a gente precisa. Então, quando eu bebo água, quando eu tenho sede, se eu nunca tenho sede, ou se eu tenho sede demais, eu tenho um problema aí. E eu preciso cuidar desse problema para sentir sede de forma adequada ou para diminuir a sede excessiva. Então, para o Ayurveda, tomar um monte de água sem sede nenhuma é um problema que pode sim diminuir a nossa capacidade de digestão, em especial se essa água vem antes e depois da alimentação. Água gelada, então, piorou. Segunda coisa, comer fora de hora, ou seja, quando a gente fica beliscando durante o dia, não coloca horários para a gente se alimentar, a gente fica beliscando, o que a gente está fazendo? Diminuindo a capacidade de digestão. Por quê? Pelo óbvio. Você nunca consegue terminar de digerir um alimento e já está mandando outro. Terceira coisa, quando a gente segura necessidades naturais. Então, segura xixi, segura cocô, segura espirro, sabe? Aquela coisa de a pessoa vai espirrar e faz... Não faça isso. Não faça isso. Espirra de verdade, tá? Então, assim, tem vontade de fazer xixi? Vai fazer xixi. Tem sede? Vai beber água. Tem vontade de chorar? Chora. Tudo que é necessidade fisiológica do seu corpo, você precisa fazer quando o corpo diz que você tem que fazer. Sentiu vontade de vomitar? Vai ao banheiro e vomita. Tudo isso é necessidade fisiológica, certo? Sono, você tem que dormir, não só de qualquer jeito, mas de forma adequada. O seu sono tem que ser restaurador, tem que ser um sono bem equilibrado. Por quê? Se a gente pode até pensar na medicina moderna para explicar isso. Hoje tem vários estudos já que evidenciam que a gente tem determinadas enzimas, hormônios, etc., no nosso corpo que funcionam de noite quando a gente dorme, quando a gente está no sono mais pesado. Se o nosso sono não está sendo pesado, se a gente tem muita insônia, se a gente dorme muito tarde, a gente não deixa esses hormônios e essas enzimas, esses compostos químicos do nosso corpo funcionarem de forma adequada. O que significa? Problemas no nosso metabolismo. Problemas no nosso metabolismo geram o quê? Desequilíbrios e depois doenças. Percebe? Distúrbios psicológicos. Aí é uma outra questão, mas que é interessante também. Por exemplo, para o Ayurveda, se você está muito triste, você não deveria comer. Para o Ayurveda, se você está com muito medo, você não deveria comer.
Por Ayurveda, quando você tem uma emoção tóxica tomando conta de você, você não deveria se alimentar. E a gente faz o quê? Tô triste, vou comer chocolate. Tô triste, vou comer não sei o que lá. Tô ansioso, vou comer não sei o que. Tô não sei o que lá, eu vou comer não sei o que. O que você tá fazendo pro Ayurveda? Piorando essa situação. E eu não tô falando de questão de, porque vai engordar, porque vai... Não, 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 não. Eu tô dizendo de reduzir a capacidade do seu metabolismo, de reduzir a capacidade do seu Agni, de não manter o Agni funcionando de forma boa. Então, sentiu emoção tóxica, você não vai comer. Você vai primeiro metabolizar essa emoção. Você digere essa emoção para depois você se alimentar. Combinado? E aí tá, os desequilíbrios dos doshas, que isso eu sempre falo aqui, então não vou ficar retomando nesse episódio, você já sabe o que são os doshas? Se não sabe, procura algum episódio que eu falo sobre isso, que tem vários. Agora a gente já sabe o que desequilibra a Agni. Agora, como é que a gente identifica esses desequilíbrios sem ser médico, né? Sem precisar de um exame. No caso, tô falando para quem não tem doença estabelecida, hein? Se você sente que você tá ficando doente ou qualquer coisa assim, vai ao médico, vai fazer exame, óbvio. E aí, se você tem um exame, você vai saber exatamente o que você tem ou não. Porque tem desequilíbrios quando eles estão no início que não vai aparecer no exame. Para o Ayurveda, esse é um momento muito importante, você tem que cuidar do seu corpo aí. Por quê? Porque você ainda não tem a doença estabelecida. Você está começando a desequilibrar. Se você se equilibra aí, você evita uma doença no futuro. Saca? Então, para o Ayurveda a gente tem um Agni que a gente chama de Vishamagni. Esse é aquele regular. Então, como é que ele se manifesta no nosso corpo, por exemplo? Ele pode se manifestar com fezes de maneira irregular, então aquelas fezes que às vezes você vai ao banheiro, às vezes você não vai, às vezes você faz cocô muito duro, às vezes você faz cocô muito mole e assim por diante. Então, ele é o irregular. Ele está ligado com desequilíbrio de Vata Dosha. Então, também pode apresentar dor, distensão abdominal, flatos, ou seja, muito pum, certo? Tem um outro tipo de Agni que está relacionado com Pitta Dosha, que a gente chama de Tiksanagni. É aquele que é muito potente, que também não é bom para o Ayurveda. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá ligado? Então, assim, tudo que você come, você vai ao banheiro em seguida, não tá bem também. Por que não tá bem? Porque você está digerindo demais, você não está aproveitando os nutrientes daqueles alimentos, significa que pode ter uma defasagem de nutrição no seu corpo. Como é que ele se apresenta em formas de sintomas? Então, a sede excessiva, sabor azedo na boca, presença de inchaço, de queimação depois que você come, tudo isso são exemplos. E a gente tem um Agni, que é o Mandagni, que é aquele lento, que está relacionado no geral com Kapha Dosha. Então, o Mandagni é aquele que, sabe aquela coisa que você come de manhã e você fica o dia inteiro sem comer, por exemplo, porque parece que você tá pesada, parece que nunca está completa a sua digestão, você nem sente fome, isso é um Mandagni. Então, observe se você tem esse peso, essa demora para sentir fome, etc., porque o seu metabolismo está lento, então é preciso reequilibrá-lo. Agora, o que é mais importante disso tudo aqui? É justamente essa questão de que, se você tem esses desequilíbrios, você pode ou não nutrir bem os seus tecidos e ter um desequilíbrio futuro por falta de nutrição, ou o Mandagni, por exemplo, ele pode ir acumulando toxinas no seu corpo, que a gente chama de ama. E aí você também pode ter causas futuras de doenças por causa de presença de ama e de toxinas no seu organismo. O que é importante? Observe o funcionamento do seu corpo. Seja uma observadora ou um observador do seu próprio corpo. Comeu? Veja como é que o seu corpo reage. Veja se você não fica sonolenta. Veja se você está bem. Veja se você vai uma vez ao dia ao banheiro e se está tudo bem com as suas fezes. Olha para o seu cocô. Se não tem pedaço de comida, se está saindo numa coloração bonita, se não apresenta viscosidade. E se apresentar, eu fico desesperada? Não. Se apresentar, você vai reequilibrando o seu corpo de forma natural. E este é o momento perfeito para você reequilibrar. Quando
o desequilíbrio se apresenta ali, no começo. Beleza? Então eu espero que hoje você tenha entendido de uma vez por todas por que a gente se importa tanto com a Agni, tanto com a capacidade de digestão do corpo, seja para fazer um tratamento ou para promover saúde. Se você não entendeu, se você tem dúvidas, já sabe. Escreve aqui embaixo, pergunta, vamos trocar ideia. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta, 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!